Agora a gente já tá ao vivo. Uhum. Estamos ao vivo. Tá, e aí tem que esperar a Fernanda. Não, aí agora tu pode dar boas-vindas pra pessoa que começou a entrar. Ah, tá, o pessoal já começou a entrar, não sabia. Não, o pessoal começa a entrar aqui, ó. Tu começa. Agora deve dizer que tu tá ao vivo. Aqui, ó, Fernanda. Uhum. O que eu falo? Pode aceitar a Fernanda aqui. Aqui tá assim. Uhum. Ah, não, ela acenou. Aqui, viu? Request, isso. Isso aí. Mas tu já tá ao vivo, pode Tá bem, dizer pessoal. oi pro pessoal. Olá, tudo bem, gente? Vamos dar uns minutinhos enquanto o pessoal vai entrando aqui. Oi, Oi, Fernanda. tudo bem? Tudo bem e contigo? Tudo ótimo, que satisfação enorme de estar aqui com vocês hoje, que coisa boa, Que dia bom. muito especial. O prazer é nosso em te receber aqui. A gente está dando uns minutinhos aí para o pessoal que tá entrando, já iniciamos. Eu estava aqui com a Mari, que está me assessorando, está me ajudando aqui, já que é a minha estreia, né, nas lives aqui no Instagram. Estamos todos aprendendo, né? O tempo todo. Estamos, nesse novo normal. Mas, bom, enquanto o pessoal vai entrando, eu vou me apresentando, vou falando um pouquinho a respeito do tema de hoje, depois passo para a tua apresentação, né, Fernanda? E aí a gente pode entrar mais a fundo diretamente no tema que nós temos, que nós preparamos para trabalhar hoje aí, para conversar, né? Para ter um bate-papo aí com o pessoal, tá? Então, eu sou a Sheila, eu faço parte da equipe de recursos humanos do Cindy Lojas Porto Alegre e hoje a gente está aqui para conversar um pouquinho sobre o bem-estar das equipes, né, nas nossas organizações, nos nossos negócios. Tendo em vista que nós estamos retomando, ou uma boa parte, né, das pessoas estão retomando o trabalho presencial neste novo normal, né? E o Cindy Lojas Porto Alegre vem acompanhando muito de perto, né, Fernanda, desde o início, Fernanda e demais, desde o início dessa pandemia, todas as restrições e as consequências que essas restrições trouxeram para os negócios e, consequentemente, para as pessoas, né, porque a gente não tem como, os negócios não são feitos sem pessoas, né, então as consequências, elas são, como a gente já sabe, já está cansado de saber, são desafiadoras, né? É um ano desafiador. Como que a gente lida com tudo isso que está acontecendo, com esses diversos momentos de adaptação, readaptação, vamos para casa, voltamos para o trabalho, o vírus continua, o que que a gente faz? Né? Foi um ano bem louco, né? Para dizer o mínimo, assim. Foi uma esquizofrenia generalizada, digamos assim, se a gente trouxer um pouco mais para a psicologia, né? E eu acho que a gente está num momento em que a gente não pode se descuidar, né? Não pode afrouxar os cuidados, como se diz, né? Como a gente costuma dizer, mas também a gente precisa pensar um pouquinho mais no nosso bem-estar, no bem-estar das nossas equipes, que, como eu disse, estão retomando as suas atividades nesse novo normal. E para isso a gente tem aqui, então, uma convidada super especial para estar batendo esse papo conosco, a Fernanda Guiar, que é consultora de gestão e gente, né, Fernanda? É especialista em gestão das emoções, também trabalha com análise comportamental, mas ninguém melhor para falar dela do que ela mesma. Então, eu te desejo boas-vindas, né? Coisa boa poder estar conversando contigo e peço que tu te apresente aí e depois a gente segue, então, nesse bate-papo. Então, muito obrigada, Sheila, por essa oportunidade maravilhosa. Agradecendo a Sheila, eu agradeço ao Cindy Lojas, né, e a esse momento tão especial, esse tema tão especial. Eu sou Fernanda Guiar, sou coach, trabalho com pesquisas da análise comportamental e comportamento organizacional há mais de 15 anos, e tenho muita satisfação em estar falando desse tema hoje com todos vocês, né, também. Quero deixar aqui o meu abraço a todos os professores neste dia tão especial, porque eu também sou professora do ensino superior e, como todos os colegas, tive que
adaptar-me a essa nova realidade, né? Então, uma grata surpresa estar aqui com todos vocês e que tenhamos, então, um momento de muita reflexão. Quero propor que as pessoas possam refletir junto conosco, né? Não veio de um lugar para impor verdades, e sim atiçar as inquietudes aí sobre as nossas reflexões dessa tarde. Tá bem, Fernando, obrigada. Pessoal, a gente lembra que nós gostamos muito de corações voadores que já estão aparecendo por aqui, né? Então, só para lembrar vocês, não poupem os corações voadores. Agora veio uma chuva, Fernanda. Nossa, que coisa boa! Gostamos muito de perguntas, gostamos muito de comentários, então fiquem à vontade para construir essa tarde aqui conosco, né? E como a gente vinha, então, falando aqui, né, no início, assim, nessa nossa introdução dessa live, a gente está vivendo um ano de desafios enormes, como já dissemos, que nos desacomodou de uma maneira que eu não sei se isso já havia acontecido em algum momento, não enquanto sociedade, não enquanto coletivo, não enquanto mundo, né? Enquanto universo. Então, eu acho que a gente teve a sensação de que perdeu de vez o controle de tudo, que o mundo perdeu o controle de tudo, né? E a gente está inserido nessa sociedade, está inserido nesse mundo e também teve que passar por essa sensação que gerou vários sentimentos, né? Várias emoções, né? Nos trouxe diversas emoções das mais variadas possíveis. Pânico, ansiedade, medo, insegurança. Tudo isso diante de um inimigo comum, inimigo invisível, né? Então, foi um ano de adaptações e segue sendo um ano de adaptações. Então, estamos agora em um momento, né, Fernanda, acredito eu, de que nós estamos precisando adaptar a nossa vida cotidiana, a nossa nova rotina, né, a nossa nova rotina de trabalho, a nossa nova rotina de tarefas, a nossa nova rotina de equipe, né? Alguns se tratando do varejo na loja, atendendo clientes, alguns administrativos, alguns em escritórios, alguns em casa, enfim, né? É um novo normal, como já dissemos, como já trouxemos aqui. Então, diante disso, Fernanda, eu queria te perguntar o que tu acha assim, que a gente poderia fazer, ou como a gente poderia lidar um pouco melhor, se isso é possível, né, com o medo e a insegurança que ainda estão presentes nesse momento, né, de retomada. O que tu tem a nos dizer a respeito disso? Então, eu acho que o tema não podia ser mais propício, né, Sheila, nesse momento. Nós estamos vivendo essa fase de retorno, alguns negócios já retornaram, outros estão em fase D, né, e aí eu quero chamar a atenção para essa emoção medo. Essa emoção, ela é necessária, né? Ela é importante. O medo nos traz uma sensação, ou melhor, até uma ideia de limite, né? Então, assim, o medo, ele é importante porque ele nos dá uma ideia do que é possível fazer. Senão, nós viveríamos brincando num penhasco como se fôssemos uma criança, né? Na nossa caminhada, a gente aprende a importância do medo. No entanto, quando ele é excessivo, ele paralisa. E é bem importante nesse momento os líderes, os donos de negócio, empreendedores, colegas, educadores, todos estarem presentes nesse momento das pessoas, das equipes. Eu acredito que a pandemia veio acelerar uma coisa muito importante, que é a liderança humanizada. Ela já vinha se mostrando, né, desde o Fórum Econômico Mundial, nós já vínhamos falando disso. Mais empatia, mais atenção aos sentimentos. E isso agora realmente está se manifestando, porque nós não podemos fingir que a questão não está acontecendo. Ela está acontecendo e é um momento para que nós possamos entender o movimento das equipes, entender as pessoas, prestar atenção no que esse medo está representando, como é que as pessoas vão lidar com isso daqui para frente. É importante que a liderança como um todo, né, os empreendedores, os donos de negócio, possam entender que agora não basta a gente ter, por exemplo, o cartaz do decreto municipal, máscara e álcool em gel.
A gente precisa promover o quê? Um ambiente seguro. Nota que quando nós estamos no sentimento do medo, tem uma necessidade básica do ser humano sendo ameaçada, que é a da sobrevivência. Então, nós estamos lidando com necessidades primitivas, e aí as emoções primitivas aparecem. O medo, a raiva, né? Essa insatisfação que muitas pessoas estão demonstrando. Então, é muito importante nós acolhermos as pessoas nesse momento, né? Termos esse entendimento que é necessário prestar atenção em quem está conosco, em como é que isso está se dando. O medo, ele é interessante porque ele traz uma ameaça para todos nós. E aí nós precisamos sentir um ambiente seguro. As práticas, os protocolos devem ser realmente acompanhados, né? Como é que nós vamos lidar? Qual é o ritmo da minha organização agora? Lembrando que nesse momento, talvez seja mais interessante nós trabalharmos com uma situação de ritmo constante do que a aceleração. Nós não conseguimos trazer de volta o que passou. O que já passou, já passou. Então é importante que nesse momento nós tenhamos essa ideia do que virá. E aí quero chamar a atenção, Sheila, para um ponto importante. Quando nós ficarmos prestando demais a atenção no que passou, naquela nostalgia, né? Se a gente ficar com aquela fala do sofrimento, isso é ruim. Mas nós também não temos como garantir aos colaboradores, aos colegas, às equipes, o que virá. Então é muito importante que todos os líderes, os empreendedores, esse público maravilhoso que está aqui conosco agora, prestem atenção no agora. Traga seu colaborador para o agora. Olha, eu não consigo fazer tal e tal situação, mas nesse momento, essa é a realidade que nós temos. Então, sobre o medo, eu acredito que a palavra de ordem agora é acolhimento. Nós temos que ter essa capacidade de transmitir essa segurança, né? Por exemplo, lugares que estão dentro de shopping, né? Muitas vezes o colaborador reclama que os protocolos não estão sendo adequados naquele shopping, né? Vamos dar atenção ao que não está funcionando, vamos prestar atenção, levar a queixa adiante, observar, porque isso é extremamente importante para que as pessoas sintam que elas estão, sim, recebendo esse acolhimento, né? Para lutar com esse sentimento de ameaça agora, nós precisamos promover segurança. Não temos certeza do que virá, mas nós temos esse olhar do agora. Eu acredito que é um bom ponto de partida isso. Exato, né, Fernanda? Acho que muito do que a gente vem falando e vem ouvindo, mas que é importante praticar, comunicar e comunicar com transparência, né? A gente, enquanto líder, ou as pessoas, empreendedores, enfim, enquanto liderança, também poder assumir esse papel do não saber em alguns momentos de algumas coisas, e claro que sim, né, poder, de alguma maneira, estar acolhendo isso que vem do outro, mas sem esquecer de nós mesmos, né? Como nós falávamos em determinado momento, coloque a máscara primeiro em você, né? Para depois você ajudar a salvar o outro, né? Então, que a gente possa também nos cuidar, fazer a nossa parte para poder contribuir com o cuidado do coletivo, que eu acho que é super importante. Pessoal, corações voadores aparecendo por aqui, a mil, adoramos corações voadores, né? Aloha, acho que a Aloha tá aí, eu não sei, não estou conseguindo ver muito bem, mas acho que tá aí, adoramos os corações. Perguntas, comentários, por favor, fiquem super à vontade, então que a gente está aí para responder para vocês. Eu queria falar, Fernanda, agora assim, a gente recebeu, né, alguns questionamentos antes que eu anotei aqui para trazer, para não deixar ninguém aí sem resposta na medida do possível aqui no decorrer desse nosso bate-papo. E uma das perguntas que tem relação a isso que nós viemos conversando, né? Como é que a gente mantém o engajamento das equipes nesse momento, sem esquecer os cuidados com os protocolos de segurança? Então, engajamento já é uma coisa bastante desafiadora, que o líder nunca pode esquecer de ter isso em mente. Por que eu falo líder, né? Porque nós somos líderes de negócios, de pessoas, de ações, de planos. Então, engajar é trazer para si o colaborador, é inspirar, é fazer com que ele queira estar no barco e que ele consiga dar o seu melhor.
É necessário aí, me parece, um equilíbrio entre o negócio e os protocolos de saúde. Agora, eu acredito muito que o que faz diferença entre uma boa ideia e um bom resultado é o plano. São as medidas, né? Que ações nós estamos preparados para tomar. Eu penso que um gestor, um líder, um empreendedor, ele precisa ter isso muito bem estudado. Então, se a sua equipe voltou ou se está voltando, dentro do que nós falávamos do medo, é necessário promover esse ambiente de segurança, e aí é preciso um plano de contingência bem montado, né? Assim, como é que vão ser tratados os espaços, a questão física em si, os cuidados, os ambientes coletivos. Naquela lógica do acolhimento, será que eu posso, de repente, receber o meu colaborador com um alquinho individual, com o nome dele? Seja bem-vindo, estamos juntos, vamos conseguir. Essas palavras, elas soam muito bem nesse momento. Uma liderança muito diretiva, coercitiva, que agora quer recuperar todo o que passou, vai trazer desconforto, né? O caminho não é esse nesse momento. O caminho nesse momento é a gente buscar trazer as pessoas para si. E aí, algumas dicas importantes que eu me atrevo, né? Porque não sou aqui dona da verdade, mas é que eu me atrevo a pensar que são muito importantes, né? Eu acredito que esse protocolo precisa ser bem estruturado, e tem pessoas, né, dentro da análise comportamental, tem pessoas que reagem muito bem com as ideias ditas e tudo bem. Tem outros que gostam de ter tudo bem esquematizado, estruturado. Tem gente que é meio distraída quando vê já está sem máscara, já está sem os seus protocolos. Então é importante ter uma cartilha, uma informação bem definida para as pessoas. Está na palma da mão a solução. Você tem um grupo de WhatsApp, né? Depois eu quero comentar um pouquinho que o WhatsApp não é a comunicação, é só uma ferramenta, né? Mas então, para engajar, é preciso dar esse passo de acolhimento, isso é muito importante, né? Algumas dicas para o ambiente, né? Preste atenção nos detalhes. As pessoas são fascinadas por detalhes, porque os detalhes acionam as emoções mais íntimas, do tipo, o acolhimento, um kit individual para recomeçar. Você não pode fazer um lanche coletivo de integração, mas você pode dar algo individual com o estamos juntos, vamos lá, aquelas hashtags que nos animam, né? Também, assim, ambientes mais descontraídos é muito importante agora para engajar, porque nós já estamos com o peso dessa situação, que não tem ainda um início, meio e fim. Nós estamos vivendo isso. Então, é muito importante música, um pouco mais de leveza, cores no ambiente de trabalho. E fundamental, Sheila, eu diria que é espaço para as pessoas falarem. Elas precisam sugerir, ajudar a construir soluções, né? Nós já estávamos vivendo um momento em que a liderança estava toda se remodelando. Agora, mais do que nunca, para a gente falar em engajamento, é preciso, sim, pensar nessas práticas de aproximação. Penso eu que é por aí. Uhum. E as equipes, como é que a gente incentiva, assim, as pessoas a fazerem também a sua parte, né, Fernanda? Porque a gente entendo que sim, né, líderes precisam estar abertos para ouvir, mas pessoas precisam estar dispostas a falar, né? E a gente continua em um momento em que tudo depende de todo mundo, não depende de uma única pessoa, né? Então, entendendo que o que eu sinto influencia no que eu penso, que influencia no que eu faço, que vai ter consequência no que o outro faz, como é que a gente pode ajudar as pessoas também neste sentido na gestão, não diria no controle, né, Fernanda? Porque aqui não se trata de um controle de emoções, né? Mas de que forma nós também podemos contribuir para incentivar as pessoas a trazerem as suas ideias, né? A serem ouvidas, a dizer a elas, bom, o espaço está aqui, qual é aquilo, o que é que tu pode contribuir? Eu acredito que nós estamos vivendo um momento em 2 pontos importantes: autocuidado e empatia, né? Então, assim, realmente, o nosso exemplo que a gente já comentou em outro momento, né? Quando a gente está lá no voo, né, e a instrução vem, máscaras de pressurização cairão ao seu lado. Primeiro coloque em si, até mesmo para depois salvar uma criança, né?
Eu sempre me perguntava sobre isso, se alguém conseguiria pensar nisso com um filho ao lado, mas é a lógica de que antes de cuidar dos outros, a gente precisa se cuidar, é uma escolha. E a empatia, porque a gente precisa cuidar dos outros. Agora, eu vejo como 3 pontos importantes aí que as organizações em geral devem fazer, seja a pequena ou a muito grande. 3 pontos importantes. Informação é muito importante agora, mais do que nunca. E a gente pensa que todo mundo está bem informado, todo mundo já cansou de ver. Cuidado, tem muita informação equivocada, tem muita fake news, né? Então, assim, é muito importante deixar o nosso colaborador informado. E aí você pode usar vídeos, você pode usar o espaço de WhatsApp, você pode usar outros momentos para capacitar as pessoas. Precisa, sim, informar o tempo todo. A informação vai garantir uma coisa muito importante agora, transparência. Inclusive a informação sobre o nosso negócio. Vou perder meu emprego? Olha, nesse momento a situação é essa. Porque aí você elimina esse campo de fantasia. Outra coisa muito, muito importante agora, que tu até já comentaste no início da nossa live, é a comunicação. Que tipo de comunicação eu tenho com os meus colaboradores? É importante que ela seja assertiva. O grupo do WhatsApp, vou chamar essa atenção que eu acho necessário, não é a comunicação, é uma ferramenta. As pessoas ainda precisam de escuta ativa, as pessoas ainda precisam se ouvir, entender o que está acontecendo. Então, para que você desperte o autocuidado, para que a pessoa faça o que ela tem que fazer, é necessário você informar, conscientizar. E aí é legal a gente falar que, assim, no grupo, por exemplo, nós estamos vivendo muita polarização de opiniões nesse momento. Então, é bem importante que nós tenhamos esse olhar de sermos a parte madura da relação. Não vamos publicar coisas que vão deixar o nosso colaborador, as nossas equipes, mais tensas e mais estressadas e que vão discutir e que vão entrar num conflito desnecessário. Vamos trazer para o entendimento. Eu não me sinto bem de máscara, eu tenho falta de ar. Vamos tentar uma outra máscara, mas assim, a gente não tem outra forma de fazer isso, porque assim, o nosso cliente, ele também vai entrar no nosso negócio com esse mesmo sentimento. Nós todos estamos assim. Então, a comunicação ela é muito importante para equalizar esse entendimento. E outra coisa bem legal, o terceiro ponto que eu acredito, é formar ambientes colaborativos. Se nós conseguirmos fazer as pessoas se sentirem juntas, é muito mais produtivo para esse momento. Agora, união não é amizade, não é todo mundo se amar e quando terminar todo mundo na casa uns dos outros. União é se sentir fazendo parte. União é pertencimento. Eu pertenço a essa equipe. Eu estou aqui. Então, são alguns elementos que vão despertando a consciência do autocuidado. Mas realmente eu não consigo mudar o outro, né, Sheila? Eu consigo me transformar e provocar reflexões no outro. Claro, obrigada, Fernanda. Olha só, o Marcelo está nos perguntando aqui, a gente tem a característica do nosso associado, assim, muitos dos associados do Cindy Lojas, e tenho certeza que muitos dos que estão aqui não possuem uma grande equipe, né? Então, precisam também, eu acho que já tem um pouco da resposta que tu já trouxe aqui pra gente, né? Nessa tua última fala, mas que quando não se tem equipe, precisa se voltar para o seu pequeno negócio, né? E também estar atendendo e também ter o cuidado com o cliente, né? Porque a gente não pode esquecer que nós também vamos ter que lidar um pouquinho com esse cliente, né, Fernanda, que vai estar entrando agora dentro da nossa loja, que nem sempre, isso que tu disseste, nem sempre tem a consciência também deste autocuidado, né? Como é que esse empresário pode fazer isso estando sozinho, assim? O que de diferente do que tu já nos trouxeste, do que tu já nos disseste, que é este momento mais solitário, digamos assim, né? Dessa pessoa que também está inserido nesse mundo dos negócios, mas que de certa maneira está mais sozinho. Muito boa pergunta, e eu acredito que ela vai direto ao ponto da questão do quanto o nosso empreendedorismo agora no Brasil está mudando de cara, né? Continua sendo muito mais por necessidade do que por educação empreendedora, mas nós já temos aí uma gama de empreendedores acontecendo, e para quem não tem equipe? Bom,
pense que o cliente está vivendo as mesmas agruras que uma equipe, que você e que todos nós, né? Então, o cliente, ele está apresentando tendências importantes aí, né? Essa humanização, esse acolhimento tem que entrar nos negócios, seja no micro, seja no médio, seja nos grandes negócios, no sentido de grande porte. Essa humanização, esse acolhimento é o grande diferencial agora, porque há toda uma tendência, eu sei que vocês estão estudando bastante as tendências do varejo, as informações, né? Há uma tendência desse mesmo medo que a gente estava comentando agora, ele também está no cliente, né? Então, muito mais pessoas descobriu o ambiente digital, muitas outras pessoas trouxeram já para a sua realidade a compra online. Então, assim, existe um distanciamento, mas acho que a gente tem que pensar o tempo todo que esse distanciamento é físico, não pode ser emocional. Lembrando que o dono do negócio sabe melhor do que eu que quem faz a compra é a emoção, né? Então, quem dá aquele disparo ali, eu quero, quem cria necessidade, é a forma como a gente se comunica com esse cliente. Então, acho que quem está um pouco mais solitário não pode cair na armadilha de deixar de verificar que tendências são essas e onde que e-commerce é esse, né? Que marketplace é esse, onde é que eu vou me inserir. Mas lembrando, o cliente, o colaborador, a família, todos estão precisando desse holding, desse acolhimento. Então, se você conseguir dar esse diferencial, né? A gente tem visto aí as empresas de dentro do iFood colocando os bilhetinhos de amparo, né? Na hora do almoço, estamos juntos, vamos sair dessa. Isso é um pequeno detalhe para demonstrar para o teu cliente o quê? Tá diferente, mas eu tô aqui, eu tô chegando até você. Aí, Sheila, só para complementar essa questão, eu tenho visto muito empreendedor, muitos donos de negócio se apegarem nas barreiras. Eu diria que nós temos que ter esse cuidado. As barreiras acabam sendo crenças que nos limitam. Eu não vou conseguir, esse não é meu mercado, eu não consigo, essa ideia não está bem aqui com o meu negócio. Quando você encontra o propósito do teu negócio, você faz chegar o propósito até o teu cliente. Então, agora é um momento de renovar, de reestabelecer diretrizes. Talvez o que a gente fazia antes não dê mais certo agora, né? Então, assim, essa aproximação, eu acredito que ela é bem-vinda no mundo dos negócios de uma maneira geral. Que a gente vinha falando, né, Fernanda? É adaptação, readaptação, significar, ressignificar, né? Tanto momentos, quanto sentimentos, quanto emoções para podermos passar por esse momento, porque vamos passar, né? Isso a gente tem certeza de que já estamos passando, vamos continuar aí mais um tempinho lutando, mas com certeza vamos passar. Deixa eu ver aqui, a gente tem um comentário da Sônia, se eu não me engano, que me diz: quem vende mesmo em tempos de pandemia não pode deixar escapar o momento mágico, né? Então, acho que sim, com certeza, se a gente continua de alguma maneira com o nosso negócio ativo aí diante de tudo que a gente viveu, imagino que sim, estejamos em um momento mágico. A gente tem mais um comentário aqui: foco no atendimento, na equipe, na esperança, né? Estamos juntos. Acho que é disso que a gente está tratando aqui também um pouquinho hoje, né, Fernanda? De esperança. Com certeza. Que não podemos passear. Fernanda, e tu... Se me permite, Sheila, só quero mandar um abraço aí para a Sônia e a Elisete, né? São aí da comunidade acadêmica, a Sônia da área de recursos humanos, a Elisete da área de finanças, aí estão todas atentas a esse novo momento. Ai, que bom, que bom. Obrigada pela participação de vocês aí na nossa live também, tá? Fernanda, tu acha que tem uma forma, ou tu poderia nos dar uma dica ou alguma coisa de como é que a gente consegue identificar que um colaborador está num sofrimento mais profundo, digamos assim, que ele está realmente precisando de ajuda para além de toda ajuda que a gente sabe que é necessária neste momento, né? Quais são os sinais que nós devemos ficar atentos? Olha, essa é uma questão maravilhosa, Sheila, para a gente reconectar com a questão da empatia, né? E pensarmos muito nessa situação. Hoje mesmo eu estava conversando com uma pessoa e ela me disse assim: nossa, eu não posso reclamar da pandemia, tá ótimo para mim.
Eu sei que muita gente está sofrendo, mas para mim tá bom porque eu estou próximo das pessoas, da minha família. Então, assim, essa é uma armadilha que eu entendo que a gente tem que se cuidar. Cuidado quando a gente vê a vida dessa situação que está acontecendo pelos nossos olhos. Então, não é porque a gente se organizou com home office, né? Daqui a pouco eu me organizei bem, montei ali meu escritório em casa, agora já consigo voltar, enfim. Não é que todas as pessoas não estão assim. Então, é muito importante a gente deslocar o olhar e entender o que está acontecendo do outro lado. E aí, eu diria que tem alguns sinais que a gente pode prestar atenção, né? Se a gente observa, assim, o que está acontecendo nesse mundo do trabalho com as pessoas. Aquele colaborador, aquele colega, Sheila, que não para de falar na pandemia, né? E fala do álcool, e fala do cuidado. Ah, mas no meu grupo de WhatsApp da academia disseram que o fulano morreu. Bah, mas o Beltrano está na UTI. Isso é um sintoma. O que é um sintoma? Que a pessoa entrou num looping, que a gente chama no aspecto comportamental. A pessoa não está conseguindo sair daquilo ali, né? Já virou ali uma espécie de costume, né? Pensar naquele sofrimento. É como um espinho no pé que dói muito no primeiro momento, depois a gente se acostuma e fica vivendo com aquele sofrimento. Ou ainda a gente percebe pessoas muito estressadas, que o outro diz uma coisinha e já, né, dá uma volta enorme, e aí a gente vai entender aquela coisa de tarefas em casa, a criança que está tendo aula em casa, está muito estressante, né? Distúrbios do sono, distúrbios do apetite, né? Então vamos imaginar um peão rodando assim, né? Nós temos que ter a capacidade de fazer esse peão vir para o outro lado, que a gente chama de contrarritmo. É preciso ver um contrarritmo, né? Então, acho que a transparência é importante, né? Daqui a pouco, olha, fulana, né? Tô te sentindo assim mais estressado. Quem sabe tu aproveita, eu tenho aqui um vale meditação, faz uma sessão experimental, dá uma olhada. Eu te trouxe de presente esse livro, tu gosta de ler e tal, né? Tenta oferecer contrarritmo para tua equipe. E para as pessoas em geral, porque realmente está muito alucinante esse momento que não passa nunca. E como eu sempre digo, desde a primeira live que eu fiz, a gente às vezes tem a ideia que tínhamos o controle, mas na verdade o controle nunca aconteceu. Eu não sei o que vai acontecer daqui a 30 minutos. A gente se prepara, agora a certeza a gente não tem. Então a pandemia escancarou isso, que nós não temos controle sobre absolutamente nada do que vai acontecer. Isso deixa o ser humano muito impaciente, muito indócil. E aí é importante que a gente tenha esse olhar, né, de se deslocar. Não é porque eu estou tirando de letra, ou porque eu já me habituei, que o outro está assim. Tenta oferecer um contrarritmo. Nós mesmos, aqui no Cindy Lojas, eu já conduzi um workshop, né, chamado Gestão das Emoções. Então, espaços que as pessoas possam falar, observar, né, as suas emoções, reconhecer a si, reconhecer ao outro, trabalhar a empatia. Então, a gente vai proporcionando tudo isso. Agora, Sheila, eu acho que tem uma coisa importante. Caso você esteja percebendo que alguém ali do seu ciclo, né, está realmente com esses movimentos, né, de tensão, de um luto constante, né, apático, aí você quer que ele venda, você quer que ele reaja, mas não está acontecendo, é muito importante nós procurarmos um profissional da área da saúde, um terapeuta. Tem tantas terapias alternativas, né? Também para quem gosta mais da linha do tratamento em si, também temos, né? O profissional da saúde é quem pode nos ajudar. E eles estão, sim, com os consultórios, os espaços cheios. Tem muita gente que não está legal. Isso pode estar acontecendo com adolescentes, isso pode estar acontecendo com a comunidade em geral. Então, é muito importante nós estarmos muito atentos a isso e não cairmos na armadilha de julgar o outro com os nossos óculos, né? Não é porque a gente conseguiu reagir, está aqui e problematizando que todo mundo está assim. Acho que uma coisa importante é não negar o que está acontecendo, né? É não dizer, vai passar. Vai passar, e eu estou aqui contigo, e a gente vai enfrentar isso junto, a gente vai recuperar nosso negócio. Essa fala é muito mais afirmativa, essa fala mostra uma postura muito mais assertiva, né? Então, talvez, às vezes, na ideia de ser simpáticos, a gente quer ser empáticos. Eu dizer que vai passar e que tudo vai ser, que a gente vai voltar, a gente vai,
mas o quando a gente ainda não sabe. Outra coisa, para terminar essa reflexão, a gente não pode apagar o que passou. Tem pessoas que perderam outras, tem pessoas que estão em luto ainda, tem pessoas que desorganizaram completamente a sua vida. Isso é legal para a gente promover a empatia e o entendimento do que está acontecendo no outro, nas nossas equipes, nos parceiros, nos sócios. Vamos lembrar que isso é geral. Exato. Não é só meu, né, Fernanda? É de todos, Não. como a gente já vem falando, né? Olha só, a Loha está nos dizendo aqui, né, concordando com a tua fala, dizendo a pandemia nos deu um sinal claríssimo de que não tínhamos o controle e de que é preciso estar sempre prontos para repensar os caminhos planejados. Acho que isso também é bem significativo, assim, né, Fernanda, nesse momento, independente de controle, a gente poder estar aberto para deixar. Como não é esquecer, né? O que tu diz, a gente não tá em nenhum momento aqui falando de esquecer e tomara assim que a gente realmente não esqueça e que a gente possa ficar com todas as lições aprendidas, com todas as coisas boas, porque sim, tivemos coisas boas nesse período e precisamos olhar para isso, né? Fomos mais solidários no começo, tivemos todas as nossas dificuldades, mas sim, conseguimos ser solidários, conseguimos talvez enxergar o outro, né? Não com o meu óculos, mas com o óculos dele, calçar o sapato, né? Que a gente diz, calçar o sapato dele. Acho que em determinados momentos a gente, enquanto sociedade mesmo, fez isso muito bem, né? E tomara que possamos, sim, ficar com esses aprendizados. Mas que possamos também entender, bom, tínhamos planejado, né? Se a gente falar das empresas, às vezes, talvez não as menores, mas algumas iniciam um planejamento estratégico que é para 2 anos, gente, não dá mais, vamos aprender isto, né? E não tem problema. E tá tudo bem, né? Vamos lá, vamos rever, vamos planejar para daqui 1 mês. Óbvio que, né, algumas coisas não são possíveis, mas tá tudo certo, né? A gente precisa aprender também e desapegar um pouquinho disso. É verdade. Eu acho que tu traz uma fala, Sheila, que é o ressignificar, né? É a gente dar um outro significado ao que está acontecendo. Porque nós temos uma capacidade impressionante de adaptação. A gente não se dá conta, mas a gente se adapta muito, né? É claro que quando nós estamos num espaço e vamos para o outro, a gente sente a diferença. É claro que quando nós estávamos numa situação do nosso normal e agora o novo normal, tem muita diferença. Mas aí o bacana é a gente entender que nós temos uma força enorme enquanto ser humano. É isso que nos diferencia de todos os outros animais. A nossa capacidade de pensar, de criar solução, de evoluir, né? Então, assim, há também um momento agora em que muita coisa foi acelerada, mas já estava sendo anunciado, né? Uma série de transformações. O próprio home office já estava nas revistas de tendência, de novos rumos para os ambientes organizacionais, porque o espaço físico, a mobilidade já estava sendo questionada, né? Então, assim, é uma série de fatores agora que nos fazem pensar. Nós somos muito fortes. E aí, a máxima, aquela meio que batida, é muito verdadeira. Juntos, nós somos muito mais fortes, né? Quando nós refletimos juntos, aprendemos juntos. E aí também entendemos, Sheila, que a perfeição, na realidade, ela é imperfeita. É maravilhoso a gente saber que nós não estávamos prontos, não estamos prontos, porque isso nos traz uma palavra para refletirmos: evolução. Significa que nós não vamos parar de evoluir, porque nós criamos uma série de soluções esse ano. É claro que não é brincadeira, é claro que teve uma afetação econômica muito forte, mas a gente está aí, tá conseguindo ultrapassar essas barreiras, criar outras oportunidades, às vezes, de negócio, inclusive. Exato, e eu acho que a gente entendendo, né, Fernanda, que cada um tem o seu tempo também, que cada um tem o seu limite, mas que cada um também possa estar, de alguma maneira, fazendo coisas que gosta, né? Isso faz bem também para o seu bem-estar, né? Se a gente pensar no que é saúde, né? O que é saúde? Vamos pegar a Organização Mundial da Saúde. O que ela nos fala de saúde, né? Ela não nos fala da ausência de doença. Ela nos fala de um bem-estar
físico, psíquico e social, ou seja, né, a gente precisa estar ancorado nesse tripé e ter um bem-estar que abranja todo ele para ter saúde, não é apenas a ausência de enfermidade. Então, também que possamos, em prol da nossa saúde, fazer coisas que gostamos, né? Entendo também que hoje chegamos em um momento que talvez estejamos cansados, né, Fernanda? Cansados de múltiplas telas, cansados de fazer cursos, cansados talvez de ver filmes, cansados talvez de ver séries, enfim. Mas a gente também existem outras alternativas, né? E outras que inclusive estão se abrindo nesse momento, que imagino que tomando todos os cuidados possíveis e necessários, possamos também estar correndo atrás. Nesse sentido, que dica tu daria para as pessoas, assim, para que elas pudessem estar além, né, desse cuidado com o físico, né, mas que não significa saúde, como a gente já disse, a saúde está baseada num tripé aí, que a gente entende que às vezes quando se trata do social também não depende só de nós, mas para a saúde mental, para o bem-estar, que dicas tu daria assim, para as pessoas, para que elas pudessem de alguma maneira estar contribuindo com o seu bem-estar? Ótima pergunta também, Sheila. Eu acho que a primeira coisa que todo ser humano precisa fazer, ainda mais na crise, é se reconhecer, se entender. Reconhecer as suas emoções é muito importante, o autorreconhecimento. O que está acontecendo comigo? Porque cada vez que a gente tem uma emoção, é um pouco diferente de sentimento, né? O sentimento é mais prolongado, tem a ver com algo que a gente viveu. A emoção, ela é muito instantânea. Então, se eu me sinto ameaçado, se eu me sinto comovido, se eu me sinto feliz, né? Essas emoções, elas vêm muito à flor da pele. E aí, é importante a gente entender que isso é muito primitivo. Nós temos aí, desde os nossos ancestrais, a gente está recebendo essa carga genética. E além do desenvolvimento do ambiente que a gente está, né? Então, assim, reconhecer as emoções é muito importante. Não ignore o que você está sentindo, né? O autorreconhecimento, o autoconhecimento é muito importante. E outra coisa muito importante é contrarritmo. Uma crise, ela não é feita o tempo todo de transpiração. Para que haja inspiração, é preciso contrarritmo. O que é contrarritmo? O peão está assim. Como é que o peão volta para cá e faz um contrarritmo? Com leitura, meditação, ouvir música, trabalhos manuais. Dedique um tempinho da semana, mas eu não tenho tempo. Aí isso daria outra live. Porque o tempo é uma questão de prioridade, né? O que eu faço com as minhas prioridades e as minhas urgências. Então tenha um momento em que você possa dedicar para si, né? Que seja o ócio criativo, que seja uma série, que seja uma leitura, mas tem que haver, né? Então, assim, não vai funcionar entrar numa odisseia de pensamentos, não, agora eu tenho que achar uma estratégia, eu tenho que melhorar, o meu negócio tem que prosperar. É preciso pensar, é preciso agir e também é preciso aceitar o que está acontecendo. Não vai adiantar a gente morrer de raiva, de ódio, porque os clientes foram embora, porque eu estava quase fechando um contrato em março e não deu, né? Aconteceu comigo, aconteceu com todo mundo. É frustrante? É. Mas o que é a frustração? Aqui está a nossa expectativa e aqui está a nossa realidade. Esse gap aqui se chama frustração. Se a gente nivela um pouquinho a expectativa com a realidade, melhora a nossa satisfação. Então, assim, não é mais como era, né? Não vai adiantar a gente ficar lutando insistentemente por isso. É bom a gente entender esse processo. Aceitar não é acomodar. Aceitar é entender o que está acontecendo e aí partir para as estratégias. E uma outra coisa legal é procurar profissionais que ajudem, né? Como coach, eu tenho que dizer isso. Você pode procurar um coach, você pode procurar um profissional da saúde, você pode procurar um coach profissional, um coach das emoções, um coach da inteligência emocional, ou também das metas pessoais, né? Um consultor de empresas, né? O Sim de Lojas com as suas capacitações. Mas busque elementos para lhe ajudar. Agora, tu trouxe uma coisa muito legal, Sheila, que é a questão do esgotamento digital, né? Então, é preciso um tempo para nada, para respirar ar puro. Ah, mas não dá para sair.
uma caminhada onde não tem aglomeração, né? Com consciência, uma apreciação de um pôr do sol, nem que seja no carro, um show do estilo drive-thru, alguma coisa que diga pra gente, olha, tá aí a recompensa, porque o cérebro ele é movido por recompensa, senão o hábito não acontece, né? Então é muito importante que nós tenhamos esse olhar para si, para o outro, para o coletivo. Talvez demore ainda um bom tempo para a gente sair deste momento, né? Então preciso afiar aí as nossas ferramentas para conseguirmos enfrentar esses desafios. Com certeza. Fernanda, a gente está encaminhando aí para o final da nossa live, passa rápido, né, esse tempo assim, quando o papo tá bom. A Aloha está dizendo que é preciso ter tempo para dormir. Sim, gente, precisa ter tempo para dormir também, com certeza. Então a gente não precisa fazer tudo, pode ficar de vez em quando à toa aí na cama até um pouquinho mais tarde também. Fernanda, eu tenho recados finais aqui para dar, que eu não posso esquecer dos minhas, deixei cair minha caneta, dos recados importantes do Cindy Lojas que eu preciso passar aqui para o pessoal, mas eu preciso te agradecer muito, né, por essa quase hora aqui de bate-papo, de conversa. Queria que tu deixasse a tua mensagem final primeiro, né? Depois a gente passa aqui para os nossos recados finais. Olha, eu acredito que esse bate-papo foi muito agradável. Eu quero agradecer a audiência, a presença virtual de todos, a oportunidade de vocês. E também dizer que eu gostaria de deixar essa mensagem para que todos pudessem se conectar consigo e com as suas causas. Quando a gente entende o propósito da nossa caminhada, tudo fica mais leve. Então, às vezes, o dono do negócio, o empreendedor, né, o lojista, ele está demasiadamente preocupado, é claro, com os resultados financeiros, isso é super importante, mas isso às vezes é o fim, nós estamos no meio. É importante a gente entender agora o que faz sentido para a gente nessa nova atmosfera. O Einstein levou a alcunha de um pensamento, Sheila, para finalizar, que eu descobri que não é ele que disse, mas é que é loucura querer resultados diferentes fazendo as mesmas coisas. Eu descobri que foi uma mulher, da May Brown, que disse isso. Não sei se é verdade, eu não estava lá. O fato é que a reflexão vale a pena. Está na hora da gente pensar que precisamos, sim, de outros estímulos, outros caminhos para continuar enfrentando esse desafio. Mas nós somos capazes de muita coisa e é só a gente prestar atenção aí, ter um pouquinho mais de autoconfiança, nós vamos conseguir novos resultados. Muito obrigada. Obrigada. A Mariana está falando aqui a respeito de relaxar, não consigo ver aqui, Maria, deixa eu ver. Que muitas vezes quando relaxamos e nos desprendemos das nossas frustrações e reclamações, as coisas boas começam a acontecer. E é verdade, né? Excelente. É um pouco mais de leveza, assim, também para essa retomada, para esse nosso momento aí, tá? Fernanda, vamos aos nossos recados finais do Cindy Lojas aqui, senão ainda me esqueço e aí já viu, né? Não posso esquecer dos recados finais. Pessoal, a gente está com uma grande campanha de associação, a maior campanha já vista no mundo, que a gente está chamando a Hora da Virada. Então, pessoal, ela traz uma série de vantagens para quem se associar ao Cindy Lojas agora. Se vocês quiserem mais informações, né, a gente cliquem lá na bio do link ou acessem o portal o portal é Inspiração no site, né, cindylojaspoa.com.br/inspiração. Além disso, nós estamos também com um combo nesse mês, né? Ou seja, um conjunto de cursos focado nas vendas de final de ano. O primeiro aconteceu agora nessa semana, está acontecendo, e os outros 2 vão acontecer nas próximas 2 semanas. A gente está chamando de Sprint 2.0, né? Como eu disse, focado muito nessas datas de Black Friday e Natal. Então, tem vagas ainda, quem quiser, corram lá e se inscrevam, que são cursos muito bons e eu tenho certeza que vão fazer diferença aí nesse final de ano. Mais uma vez,
Lembrando que esta live vai ficar gravada, então curtam, compartilhem. Ela vai estar disponível tanto no Instagram quanto no nosso canal do YouTube. Mais uma vez, Fernanda, super obrigada, gente. Obrigada pela audiência de todos. Aqui as pessoas estão comentando, batendo palma e dizendo que é tarde, que passou muito rápido essa hora. E é verdade, né? Quando o papo é bom, é assim mesmo, né, gente? Mas é isso. Obrigada e um abração. Cuidem-se, usem álcool gel, usem máscara quando forem para a rua e fiquem todos muito bem. Um abraço. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau.